Olá, eu sou Fernanda Cáfaro e hoje eu trago um overview do recebimento no sistema Bluesoft RP, cujo intuito é trazer uma visão mais prática de todo o conteúdo que vimos até então e assim concluirmos a nossa trilha introdutória ao processo de recebimento de mercadorias. Vamos lá? Bluesoft RP, o recebimento de mercadorias se dá em estoques NFE, recebimento de mercadorias. E nesse menu nós encontramos opções como consultar todas as notas recebidas num dado período, consultar todos os arquivos XML lidos, importar uma nota fiscal, um arquivo XML manualmente, incluir uma nota fiscal manualmente sem o uso do XML, incluir uma nota fiscal de referência a título de devolução de produtos que tenham sido adquiridos em data anterior à ativação do sistema, ou ainda efetuar a manutenção da data de validade dos produtos. Como o Bluesoft RP possui o mecanismo de busca automatizada no site da Cefaz, o mais comum é iniciarmos através do consultar processamento de NFE. Mas para fins didáticos, irei demonstrar como é simples a importação manual deste arquivo. Para importar, então, clicamos em importar nota fiscal upload, escolher arquivo, selecionamos o arquivo desejado, clicamos em abrir e importar. O sistema efetua algumas validações básicas e, estando tudo ok, alimenta a entrada deste arquivo. A partir de então, nós iremos consultar em consulta de processamento da NFE. Essa tela, ela possui tanto as notas processadas automaticamente como as realizadas manualmente, como acabei de demonstrar. E para localização, utilizamos alguns filtros, como por exemplo a loja, podemos informar o nome do fornecedor ou o seu CNPJ, ou a chave da nota, seu número, ou ainda por intervalos de datas, de processamento, de recebimento ou de emissão da nota. É possível também refinarmos essa busca utilizando os filtros avançados. Aqui nós temos, por exemplo, o status da nota, o status do recebimento ou ainda a manifestação do destinatário. Após escolhidos os filtros desejados, clicamos em buscar e todos os arquivos correspondentes ao nosso filtro serão trazidos em tela. Em nossa busca, por exemplo, nos retornou 2 registros. O primeiro deles é um registro que já está processado. Dentro do sistema, a nota já está importada e aqui ela está apta para recebimento, ok? O arquivo que acabamos de importar, a nota fiscal número 11, o seu status indica que ela ainda não está processada e para efetuarmos esse processamento, clicamos nesse ícone de engrenagem, que é o reprocessamento da nota fiscal. Observa que ele então mudado, né, para esse outro ícone que indica que a gente pode prosseguir, visualizar a nota fiscal e prosseguir com o seu lançamento. A primeira tela, então, é correspondente aos totalizadores da nota fiscal, para que sejam alimentados campos quando o lançamento é manual, mas no nosso caso, que foi processado o XML, já vem preenchidos. Ao prosseguir, temos então a tela para informarmos os dados de conhecimento de transporte. E ao prosseguir, nós temos a etapa de vínculo do pedido de compras com a nota fiscal, para que seja então viabilizado toda aquela comparação, né, toda aquela conferência entre pedidos e nota. Normalmente, se houvesse apenas um pedido disponível para recebimento, o sistema já faria a sugestão do vínculo automatizado. Mas no meu exemplo, como tem vários pedidos, cabe a mim indicar qual é o correspondente ao meu recebimento. Seleciono o pedido ou os pedidos desejados e clico em vincular. Aqui é possível visualizarmos todos os pedidos que tenham sido vinculados a este processo de recebimento, para que seja conferido então se a seleção foi correta ou não e desejando-se então excluir algum deles, basta clicar aqui no xizinho ou voltar e selecionar outros pedidos, ok? A partir de então, clicamos em prosseguir e são trazidos os itens da nota fiscal. Aqui a gente conseguiria visualizar todos os itens da nota, no meu modelo tem apenas um item.
E essa tela nos permite visualizar todos os dados do pedido de compras na parte superior da tela em totais. Então aqui nós estamos comparando todos os totais dos pedidos com os totais da nota fiscal. Okay? Informações como quantidade de produtos, como custo de produto, impostos, ICMS, PIS/COFINS, se temos ou não descontos, informações como IPI, IVA, entre outros. Nessa tela, havendo a necessidade, é possível a edição por parte do usuário, ou então, no lançamento manual, ele pode vir a alimentar aqui os dados. Clicamos em prosseguir. E aqui nós temos a consistência relativa aos totalizadores. Então, em situações que há a manutenção desses dados, podem haver divergências e, se ocorrer, serão apresentadas nesse campo, permitindo que a gente volte e ajuste o que for necessário. No nosso exemplo não há nenhuma divergência. E ao clicar no prosseguir, inicia-se então o processo de verificação entre o pedido e a nota fiscal, mas agora no detalhe item a item. Observem que aqui ele já trouxe para a gente a tela do romaneio de recebimento, ou seja, nenhuma divergência foi identificada item a item entre pedido e nota fiscal, que é o nosso pedido perfeito que foi mencionado em vídeo anterior, é o cenário mais desejado, porque é um recebimento mais limpo, mais rápido de ser efetuado. O romaneio de recebimento, a partir do momento que a gente chega nessa tela, a gente, dependendo do cenário, pode autorizar o caminhão, se ele já estiver na loja, a efetuar a descarga da mercadoria, ou, se o caminhão não estiver em loja, é possível então providenciar o agendamento da entrega junto ao fornecedor. Ok? Partindo do princípio que o caminhão já esteja na loja e que a gente efetuou a autorização dessa descarga, cabe então informarmos o conferente da necessidade de acompanhamento dessa descarga e a sua consequente conferência. Essa conferência ela pode ser feita de maneira manual, através da impressão da via cega, em que o conferente anota os dados verificados, como a quantidade do produto, sua data de fabricação, validade ou número de lote, se houver. É um método utilizado em menor escala, mas ainda bastante útil. O outro processo seria através do uso de coletores de dados, que é muito mais indicado, pois permite um controle mais apurado das informações. No Bluesoft RP, para mandarmos essa informação para o coletor de dados, é necessário que efetuemos então uma carga. A carga ela é efetuada dentro de estoques NFE, recebimento de cargas, manutenção do recebimento de cargas. Aqui nós podemos informar a loja que estamos efetuando o recebimento e o período de recebimento desejado. Também podemos informar o nome do fornecedor para gerarmos uma carga exclusivamente com os lançamentos desse fornecedor. Como trata-se de uma carga nova, a gente vai clicar em Novo e o sistema fará uma busca de todos os lançamentos deste fornecedor correspondente a esse período e que estejam em status de romaneio, ou seja, aguardando a conferência física. Após obtermos essa listagem, aqui embaixo, nós temos o fornecedor, o número da nota e o CFOP predominante da nota fiscal. Nós selecionamos quais nós iremos gerar a carga e clicamos em gerar. A partir de então, essa informação ela é disponibilizada no coletor de dados. Então, o conferente ele teria uma visão muito parecida com essa no coletor, e aí ele teria que escanear, bipar o produto para poder fazer a entrada no sistema. Então, vamos imaginar que ele tenha escaneado o produto. Aqui nesse caso, eu estou utilizando o EAN unitário. Então, estou partindo do princípio que ele abriu a caixa com 10, que é a embalagem do meu produto, e verificou se realmente havia 10 lá dentro, escaneou o EAN unitário e confirmou que há 10 unidades. Okay? É muito importante essa etapa, porque se houver divergências, por exemplo, se ele escaneia o EAN unitário e de repente coloca a quantidade em caixas,
o sistema vai apresentar a divergência das quantidades. E se o processo for prosseguido, mesmo com as divergências sendo informadas, uma nota de devolução da quantidade faltante será emitida. Então, é um processo que requer bastante atenção. Supondo que eu tenha só informado as quantidades e clicado no OK, um produto que tenha a data de validade obrigatória em sua configuração vai barrar aqui seguir se não for imputada essa informação no sistema. Então aqui é uma boa prática que a gente coloque essa informação como obrigatória, porque nos permite um controle mais apurado dos nossos estoques. Após preencher todas as informações, clicamos em OK e podemos ir escaneando todos os demais itens da carga. Ao concluirmos toda a verificação, toda a conferência, se quisermos visualizar o que foi conferido, pode clicar aqui em itens recebidos, ou então simplesmente fechar a carga. A carga foi fechada e nenhuma divergência foi encontrada nessa carga. A partir de então, é possível prosseguir o recebimento no lançamento da nota. Atualizando a tela aqui da consulta do processamento, a gente observa aqui que o ícone de receber foi atualizado, e ao clicarmos aqui para visualizar a nota, ele já nos traz diretamente na tela da carga gerada. Então, se tivéssemos várias notas, teríamos aqui uma embaixo da outra e poderíamos selecionar a nota que precisamos dar seguimento no recebimento. Aqui a gente consegue identificar a quantidade da nota, a quantidade do pedido e a quantidade conferida. Aqui em cima a gente consegue visualizar que o status da carga está fechado. Clicando na nota, ele nos leva diretamente para a tela dos totalizadores e ao prosseguir, observem que a quantidade de romaneio e data de validade já foram automaticamente preenchidas. Clicamos em prosseguir, ele nos traz a tela que é uma confirmação, apenas para a gente fazer uma conferência antes da conclusão da nota, e clicando em confirmar, o processo então foi concluído. Esse relatório de acompanhamento de entradas, ele é apresentado mediante uma permissão de usuário, mas ele é bastante útil que fique ativo, porque ele nos diz se devemos encaminhar o produto à loja para uma reposição ou se devemos encaminhar o produto para armazenagem em depósito. Tá? É um relatório que ele usa uma regra bastante simples, em que ele verifica se a quantidade que foi recebida ela é maior do que a quantidade em estoque menos a venda da data anterior. Se, em caso afirmativo, ele encaminha para a loja para uma reposição. Em casos que o recebimento seja menor que o estoque já disponível em loja, menos a venda do dia anterior, então ele indica que deve ser encaminhado para depósito. Aqui é a tela de conclusão da nota fiscal fechada. Observe que foi geradas devidas duplicatas. E se eu acessar a nota, aqui eu consigo visualizá-la já fechada, né, o lançamento da nota. Então, nós temos aqui os detalhes da nota, as duplicatas geradas, a escrita fiscal devidamente efetuada, o estoque, como foi alimentado e a devida contabilização da nota. Bem, essa foi uma demonstração de um processo de recebimento simples e observa que, ao consultar novamente o processamento, o ícone que antes ele era de receber, agora mudou para um cadeadinho amarelo indicando que a nota fiscal está fechada. Buscarei então agora trazer alguns exemplos de inconsistências que podem ocorrer entre pedido e nota fiscal e qual a sua devida tratativa. A consistência entre o pedido de compras e a nota fiscal pode ser mais ou menos apurado mediante as configurações do ERP. Essas configurações no Microsoft ficam em compras, parâmetros de compras, recebimento de mercadorias. A primeira que eu irei apresentar é a divergência de preço no recebimento de mercadorias. Essa divergência ela é muito mais comum do que o desejado e no nosso exemplo nós estamos dizendo que somos intolerantes a qualquer valor maior do que o negociado. Porém, uma divergência menor em até 15 centavos não será barrada na nossa divergência. Que seria essa nota aqui, a gente observa que na leitura do arquivo não houve nenhum erro e não há nenhum aviso.
A gente clica na engrenagem para fazer o processamento. Ele foi processado, clicamos em visualizar a nota e começamos o processo. Conhecimento de transporte. Aqui vinculamos o pedido de compras. Nosso pedido também tem um único item, tá? Aqui nós temos a conferência totalizador, pedido de compras, versus totalizador, nota fiscal. Então, observa que na quantidade de pedido a gente tem 5 unidades, ainda restam 5 unidades para recebimento. O custo bruto foi de R$ 38,00 no pedido, totalizando R$ 190,00. Na nota fiscal, a gente tem quantidade de 5 itens, mas o custo bruto do produto foi R$ 38,88, num total de R$ 194,40. Aqui nós temos um alerta dizendo que está divergente esse GTIN, que na verdade é um PLU, ele é inválido para este produto, né? Não é inválido. Mas em termos de totalizador, não há, do XML, porque está lançado em tela, não há divergências. Ao clicar em prosseguir, é então apresentado a tela de divergência dos itens aqui. Então, a gente tem aqui divergências. Na quantidade não há divergências, no valor bruto total R$ 4,40, que seria os 88 centavos de diferença do custo, vezes 5 unidades. E aí, nós temos o status de aprovação dessa divergência. Esse status de aprovação, ele é ativado mediante a uma permissão de usuário. Se eu não tenho a permissão, eu normalmente irei acionar o suporte de divergência online para que o setor correspondente faça essa análise e efetive a liberação. Para questões de tempo, eu irei fazer a liberação diretamente pela tela, uma vez que eu já tenho essa liberação. Então, eu posso tanto reprovar, ou seja, eu posso devolver este item integralmente, ou eu posso aprovar esse recebimento, só que essa diferença de preço eu vou jogar na conta do fornecedor. Essa opção que eu vou selecionar, salvo, clico em prosseguir e então chegamos à tela de rumaneio, ou seja, nenhuma outra divergência foi identificada e a partir daqui é possível seguir o processo conforme já demonstrado, né? O rumaneio manual ou coletor via carga para concretizar o recebimento de mercadorias. Aquilo que antes era apenas uma notificação, era um aviso, agora passa a ser um erro. Então, quando eu tento processar o XML, observa que ele não me permite evoluir. E ao habilitar aqui o que são esses erros, observa que ele está consistindo o NCM do cadastro do produto no sistema com o NCM enviado no XML do fornecedor. Nessa situação, a equipe fiscal ou a equipe responsável, ela precisa ser notificada para saber quais NCMs estão corretos. Se for o NCM do cadastro do sistema, então deverá ser solicitado ao fornecedor uma nova nota corrigindo essa informação. Agora, se o NCM do fornecedor é que estiver correto, então o cadastro do sistema vai ter que ser atualizado para prosseguir então com o recebimento de mercadorias. Então eu vou utilizar a nota 3333 para exemplificar duas situações de parametrização. A primeira delas é que ao importar o arquivo, observa que nós temos aqui uma mensagem de aviso e ao abrir a mensagem de aviso, ela se refere a uma divergência de PIS e COFINS entre o cadastro do produto no sistema e o XML. Está como alerta, né, e não como erro por conta da parametrização relativa ao PIS e COFINS. As configurações que ativam essa divergência, elas estão desativadas. Caso estivessem ativadas, então daria situação de erro, como representado em um outro exemplo, e não seguiríamos o processo de recebimento. Um outro exemplo de parâmetro que ativa a divergência entre o pedido e a nota fiscal é o bloquear divergência do IVA, ST ou base CMR do pedido com o recebimento da nota fiscal. Então eu vou fazer o processamento deste recebimento, inicio o processo de recebimento e para o recebimento o processo é o mesmo, né? Nós temos aqui os totalizadores da nota, os dados do conhecimento de transporte,
o vínculo com os pedidos de compra, e aqui é a etapa da comparação dos itens da nota fiscal em seus totais. E ao chegar na tela em que é comparado os totais de pedido versus nota, ao tentar prosseguir, é então disparada uma mensagem dizendo que há divergência no IVA, não permitindo o agente do recebimento prosseguir. Normalmente, o agente do recebimento ele aciona o suporte e confirma a mensagem. Essa mensagem ela é disparada para o setor que efetua as análises, e esse setor, por sua vez, ele aciona estoques NFE, divergências online, chamados pendentes. Aqui são trazidos todos os lançamentos que estão aguardando a verificação para a continuidade do processo. O setor responsável ele consegue notificar que ele está iniciando a verificação. E ele consegue acessar a tela do lançamento de recebimento. Observa que ao prosseguir, ele também se depara com a mensagem de inconsistência, e aqui no botão tributação do pedido versus o XML, ele consegue rapidamente identificar qual é o problema, qual é o item, né, e qual é a divergência. Nesse caso, a divergência é no IVA. O XML está com IVA de 15,99 e a negociação do pedido está 0,38%. Esse agente ele deve verificar então qual é o IVA correto. Vamos supor nesse cenário que o IVA correto seja do XML e a negociação esteja desatualizada, de repente por uma troca de IVA, por exemplo. Então o agente ele pode entrar na negociação do item e aí ele consegue acertar o IVA do item de acordo com o IVA da nota. Ele confirma. Sim. Ele recarrega a tela do recebimento, que é para poder fazer a atualização do IVA também na tela do recebimento. E aí ele tenta prosseguir para saber se tem mais alguma divergência. Em totais, não é identificado nenhuma divergência. Prossegue e ele chega então na etapa do rumaneio do recebimento, indicando que não há mais nenhuma divergência a ser verificada. E daí então ele vai em estoques NFE, divergências online, chamados pendentes, e através do próprio chamado ele notifica que foi finalizada a verificação. E o agente do recebimento daí para frente dá continuidade no rumaneio da mercadoria. Bem, eu trouxe então alguns exemplos para trazer uma visão prática de todo o conceito que vimos nos nossos conteúdos anteriores com relação ao recebimento de mercadorias. Mas, assim, existem outras divergências a serem analisadas dentro de parâmetros do sistema, e cada ERP vai ter a sua configuração bem particular. Trouxe então um processo de recebimento simples, bem como alguns exemplos das divergências mais corriqueiras, e espero com isso ter trazido uma visão mais prática de todo o conteúdo que vimos até então. Obrigada e até a próxima!